Ai daqueles que chamam ao bem mal, e ao mal chamam de bem. Sim, pessoal, isso é verdade. A pessoa que faz isso deliberadamente, a propósito mesmo, sofrerá uma punição severa. Então, tanto você como eu, como pessoas conscientes, não devemos fazer isso em tempo algum. É errado. O que nós devemos fazer é chamar ao bem de bem e ao mal de mal. É simples assim. Não adianta complicar o que é simples. Quem complica o que é simples está errando, está se prejudicando, está pervertendo a si próprio e querendo perverter a outros também. E isso é algo totalmente errado. Que tem que ser combatido com firmeza, com integridade, com pureza, com simplicidade e com a verdade acima de tudo. Porque se virar regra geral de que podemos chamar o bem de mal e o mal de bem, tudo no mundo vai ser invertido. Os valores serão invertidos. E os maiores prejudicados disso tudo serão os próprios seres humanos em si. Porque eles vão ultrapassar tudo. Todas as coisas boas para eles serão coisas más. E todas as coisas más para eles serão coisas boas. Isso é uma perversidade que o ser humano não pode praticar em tempo algum. Então, é preciso se conscientizar de que devemos fazer o que é certo, tanto diante de Deus como diante dos homens. Aquele que assim procede, esse será bem-aventurado, terá a aprovação de Deus. Mas aquele que proceder de forma errada terá a punição de Deus, porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. É assim que acontece. Então, é preciso agora parar de pensar a respeito disso. Porque não podemos ser cúmplices do mal, não podemos ser coniventes com isso. Não podemos fazer com que nós possamos ficar passivos diante dessas situações, que são terríveis demais. Então, é preciso que agora o ser humano consciente possa colocar a sua consciência em prática, exteriorizando coisa boa, ensinando coisa boa, boas virtudes, bons valores, éticos e morais, princípios que têm que ser praticados por todo ser humano consciente. Isso sim é bom e agradável, é perfeito para o ser humano. Os resultados disso no mundo são os melhores e mais aperfeiçoadores possíveis, são os melhores possíveis. É algo que vai fazer a humanidade andar em um caminho excelente, de forma que nenhum ser humano vai poder dizer para você nenhuma indignidade, porque o seu procedimento é exemplar, é irrepreensível, é sem mácula, é sem dolo algum, porque você não caiu nesse engodo, nessa mentira, nessa inversão de valores. Que hoje, infelizmente, no mundo, as pessoas pervertidas estão celebrando isso. Estão querendo fazer com que você também faça parte do grupo deles. E é aí que está o grande erro. Porque tanto você como eu não podemos participar dessa sujeira, dessa imundícia, dessas coisas que querem nos corromper para praticarmos coisas erradas, para prejudicar não apenas a si mesmo, mas para prejudicar outros seres humanos também, inclusive crianças. Então, nós devemos ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes, para não nos deixarmos levar por esse mal. Não podemos ser arrastados por esse mal em tempo algum. Não podemos ser convencidos a praticar esse mal. Porque qualquer prática de mal é errado, tanto para com você, quanto para comigo também. Então,
O ser humano agora, ele tem a oportunidade de fazer o que é certo. Não seja um Maria vai com as outras. Não deixe que esse ditado popular não deixe que esse ditado popular seja uma realidade na sua vida. Não, você não pode ir com os outros. A sua opinião é a sua própria opinião. A dos outros é a dos outros. Não podemos ter um senso comum de opinião nesse sentido de fazer com que o mal se torne bem e o bem se torne mal. Não podemos pensar dessa forma. Não é certo pensar de forma unânime dessa forma. Em tempo algum. É errado mesmo. Então, eu quero encorajar, incentivar e estimular as pessoas que agora comecem a exercer a sua opinião e não ser levado por opiniões contrárias à sua. Porque se a sua opinião for coerente, for saudável, for perfeita, for benéfica para a humanidade inteira, então prossiga nisso, com firmeza. E não se deixe enfraquecer porque a maioria está pensando diferente de você. É preciso pensar firmemente em poder ter uma vida saudável longe dessas coisas erradas, dessas práticas erradas. Agora é hora de isso acontecer. Então, porque a humanidade ela não pode ser convencida pela mentira, pelo engano, por práticas erradas. Porque senão o mundo vai estar totalmente dominado por essas práticas erradas. Porque a forma de pensar de forma perversa é horrível demais para você e para mim. Você e eu, que somos pessoas prudentes, quando vemos esse mal acontecendo no mundo, devemos nos esconder dele, para que ele não nos encontre em tempo algum. Assim nos manteremos a salvos disso. Isso é importante demais. É algo sério. Estou falando aqui com seriedade, para que você entenda isso com seriedade também. Porque pessoas sérias não participam dessas coisas. Não se deixam envolver e se enredar por essas coisas que querem corromper o ser humano, para que ele pratique coisas erradas. Então, agora é hora de vivermos uma vida saudável, longe dessas coisas. Não seja contaminado por isso. Se existem pessoas contaminadas por aí, por essas coisas pelo mundo, nós precisamos falar com elas francamente, abertamente, convencê-las do contrário, para que elas possam chamar o bem de bem e o mal de mal. E não ficar aí invertendo as coisas. Pessoas invertidas, que têm um pensamento invertido nesse sentido, não podem ser pessoas que nós podemos dar razão. Pelo contrário, nós devemos usar palavras saudáveis para convencer elas. Temos que usar palavras temperadas com sal para produzir nelas uma sede por algo que é melhor e não por algo que é pior. Então é preciso que as pessoas entendam isso. Nós devemos fazer isso acontecer mesmo. Então, eu espero que todos entendam isso. Essa é uma mensagem para abrir os olhos das pessoas, para conscientizar as pessoas, para fazer com que as pessoas tenham um firme propósito na vida de praticar o que é certo, o que é agradável, o que agrada a Deus e os homens. É isso que nós devemos praticar dia após dia, sem parar, com dedicação, com diligência cada vez maior, para que o mundo seja melhor do que está hoje. Então, essa é a realidade que nós devemos viver uns com os outros. Convivemos assim, numa boa, tranquilos, em paz, em harmonia, em unidade, digamos assim.
Então eu espero que essa mensagem possa ser relevante para muitas pessoas, para que elas possam assim fazer o que é certo. É isso que eu espero que aconteça, em nome do Senhor Jesus, que nunca se deixou levar por esses erros. Pelo contrário, ele incentivou as pessoas a não praticarem isso em tempo algum. Então, esse é o nosso procedimento. É isso que eu espero que aconteça com você e comigo, e com a humanidade inteira de forma geral, em nome do Senhor Jesus. Amém.